Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlos e vocês estão acompanhando já na minha tela um Cisco 1905 inicializando. Nesse vídeo nós vamos compartilhar o processo de configuração básica de um roteador Cisco que será necessário para todos os outros vídeos que nós vamos trabalhar aqui sobre os detalhes, né, dos nossos materiais. Então, nós vamos configurar rotas estáticas, vamos configurar o protocolo RIP, OSPF e vários outros exercícios que vão solicitar de nós essa configuração básica. Então, esse primeiro vídeo vai trazer para a gente aí, eu vou apresentar para vocês os procedimentos para a gente poder configurar um roteador, né? Nós vamos fazer as configurações iniciais e vamos fazer as configurações de segurança para permitir que somente quem tem autorização utilize o sistema. Tá? Então, temos uma listinha. Estamos seguindo, obviamente, o material da Cisco, né? São as recomendações e execuções realizadas no curso do CCNA, inclusive já nessa versão 7 atual. Então nós vamos conhecer agora como fazer isso. O roteador está no processo de inicialização, então esse roteador ele está zerado, resetado, tá? Não tem configuração nenhuma nele, não tem nada, a não ser o padrão do sistema operacional desse roteador. Nesse momento, ele está finalizando esse processo de inicialização e a gente daqui a pouquinho vai receber uma questão. Já surgiu. Se a gente gostaria de fazer a configuração inicial a partir de uma espécie de um tutorialzinho que ele tem. Nós vamos falar aqui que não, né? Nessa minha tela eu não estou usando o Package Tracer, eu estou usando o 1905 real aqui do meu lab. Então eu estou acessando ele pelo cabo console, né, seguindo todos os requisitos. Então, ó, falamos que não. Está perguntando se a gente gostaria de finalizar o processo de autoinstalação. Eu vou falar que não também. Ele vai fazer uma tentativa, né? Esse meu roteador Cisco ele está com duas portas seriais, tá? Então ele tem aqui a serial 0 e serial 1. Ele também possui duas portas gigabit, Ethernet, além das portas console, auxiliar e companhia. Então ele está finalizando o processo de tentativa daquela autoconfiguração. Posso dar um Enter aqui, eu já encontro aqui, ó, o router. Então beleza, vamos começar. Primeira questão, vamos conhecer um pouquinho dos símbolos, né? Você tem aí o prompt, que diz o nome do roteador, nome genérico que ele sempre virá, router. Um sinal de maior, que significa que nós somos um usuário comum, né? Nós somos um usuário padrão. O usuário padrão é aquele que não tem permissões para mudar configurações, apenas para fazer visualizações. Para entrar no modo de usuário privilegiado, que seria o equivalente ao administrador, nós vamos usar o comando enable. Quando eu uso o comando enable, olha lá, aparece agora router hashtag. A hashtag significa que eu sou o chamado usuário privilegiado, equivalência ao administrador. Nesse momento eu ainda não posso modificar configurações. Eu apenas, como usuário privilegiado, vou ter uma visualização maior do sistema, ou seja, vou poder ver tudo que o sistema oferece e posso entrar no modo de configuração, que é através do comando configure terminal. Vou procurar nesse vídeo utilizar os comandos com seus nomes completos, para que você possa ver o nome do comando. Porém, nós temos como fazer o sistema, ele reconhece também se eu escrever parte dos nomes. Então, por exemplo, ali onde está configure terminal, eu poderia ter escrito conf espaço T. Não existe outro comando que tenha essa nomenclatura, então ele já entende que é o configure terminal. O enable, se eu digitar apenas ENA, ele também já entende que é o enable, o comando enable. Então, primeiro passo, vamos mudar o hostname, tá?
que é o nome desse roteador. Eu vou chamar ele de R1 apenas. Olha lá. É imediato, tá? Tudo isso que eu estou fazendo, para onde está sendo armazenado? Se você ler o nosso post sobre rotas, e ali a gente falou um pouquinho sobre os roteadores, você viu lá que o sistema operacional, na verdade, ele é carregado numa firmware, né? Tudo que a gente está fazendo aqui nesse momento não está salvo de fato, está na memória RAM. Por exemplo, se acabar a luz agora aqui nesse momento, se eu desligar esse roteador e religar, tudo que eu fiz vai ser perdido. Durante o processo, nós vamos solicitar o salvamento. Nós vamos fazer agora uma configuraçãozinha básica inicial e eu já vou salvar pela primeira vez. E depois a gente vai fazendo isso de várias vezes, né? Vamos fazendo isso várias vezes até finalizarmos. Bom, já tem o nome. Agora nós vamos começar a fazer as configurações de segurança, ou seja, nós vamos começar a inserir senhas, tá? Vocês viram que nós digitamos ali o comando enable e simplesmente ele me elevou para o usuário privilegiado. Eu preciso de uma senha para que qualquer usuário não possa se tornar dessa forma. Então eu vou usar o comando enable secret e vou dar uma senha aqui. Vou usar a senha lab, tá? Só para a gente não se perder, eu vou usar todas as senhas nossas como lab. Eu posso inclusive exigir tamanho mínimo de senha e assim por diante, tá? Para que os novos usuários, por exemplo, tenham senhas seguras. A gente não vai usar esse comando, depois eu mostro ele, mas nós vamos manter com senhas pequenas apenas para facilitar o nosso trabalho. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar um comando aqui chamado noip domain lookup. Vocês viram que eu fiz um esqueminha aqui que ele autocompletou. Se você está digitando um comando e aperta Tab, isso é padrão de um sistema Unix, Linux também, ele vai mostrar para você se tem mais comandos com o início dessas, né, com essas letras iniciais, ou se for um único comando, não tiver outro, ele completa automaticamente. O comando noip domain lookup, o que ele vai fazer para a gente? Ele não vai permitir que, se eu escrever um termo que não seja um comando, ele não fique fazendo uma busca DNS, como se eu estivesse fazendo a busca de um nome. Tá? Então eu cancelei essa opção. Agora a gente vai fazer um sistema. Nós vamos configurar esse roteador para ser acessado apenas pelo protocolo SSH. Tá? Nós não vamos habilitar o Telnet, que seria um protocolo inseguro, sabemos já, quem já leu o nosso material aí sobre protocolos. Nós falamos das diferenças, né, do SSH e do Telnet sobre a questão de segurança. Então nós vamos configurar ele para a utilização do SSH. Para que o SSH funcione, o roteador ele precisa estar trabalhando num sistema de usuário e senha. Tá? O SSH ele não permite acesso anônimo igual ao Telnet. Então a gente vai precisar criar um usuário. Para que eu tenha um usuário no sistema, eu preciso ter um domínio. Tá? Lembrando que nesse caso, o domínio que nós vamos criar agora, ele não precisa ser vinculado a um domínio mesmo de Active Directory, né? Um domínio DNS dessa forma. É um domínio apenas para uma base local. Então, vou aqui, ó, IP, domain name, eu vou chamar o meu de iforus.lab. Pronto, temos um domínio criado. Agora nós podemos criar usuários e assim por diante. Vou até criar um usuário agora para você, ó. Username. Opa, não é mané não. Username. Vou chamar esse, vou fazer um primeiro usuário como se fosse um admin. E eu vou usar um comando aqui, um subcomando, que é o privilege, e eu vou usar o número 15. Tá? O que é esse privilege vai fazer? Ele já vai dar o nível de privilégios deste usuário. Esse valor 15 significa que esse cara ele já é um usuário administrador, ou seja, ele já é um usuário com as permissões de administração do sistema. Ele não vai precisar digitar enable. Quando esse cara fizer login, ele já vai entrar direto já no modo de administração. Se eu utilizar o privilege 7, o número 7, esse usuário ele é categorizado como um usuário comum. Então ele não consegue ter acesso a não ser que ele saiba a senha do enable. Tá? Mas ele entra direto já também como usuário comum. E eu vou pôr uma senha para esse cara.
e a mesma senha que a gente está trabalhando, não vou mudar ela, todo mundo com a mesma. Lembrando, questões de segurança, nunca utilize mesmas senhas, senhas com um certo grau de dificuldade, né? Então, a gente não vai deixar de pensar nisso no ambiente de produção. No nosso laboratório, o equipamento não vai ter problema, então a gente vai trabalhar com senhas simples para a gente também não se preocupar em ficar guardando essas senhas. Tá? Criamos um usuário, vou criar um outro usuário chamado user, só para a gente ver, né, como é que funciona. Próximo passo é o seguinte, essas senhas que nós estamos criando, as senhas escritas, e aí a diferença entre utilizar o termo secret lá em cima, que eu usei no enable, e o termo password aqui embaixo. Quando eu uso o termo secret no enable, por exemplo, a senha ela já é criptografada automaticamente no arquivo de inicialização do sistema, no arquivo chamado running config, e quando nós formos salvar, ele vai ser o arquivo chamado de startup config. Isso está lá no nosso material sobre roteamento e roteadores. Quando eu uso o password no arquivo de configuração, a senha vai ficar em texto simples, ou seja, vai aparecer a palavra lab para quem lê. Lá no secret não, vai aparecer um código, que é, no caso, a criptografia, e a pessoa, então quem tiver acesso ao arquivo não consegue ler. Porém, se eu usar o comando service password encryption, eu estou solicitando que o roteador, a partir de agora, criptografe todas as senhas, independente de eu usar o secret ou se eu utilizar o comando password para a criação dessas senhas. Uma outra questão de segurança também que a gente vai fazer é um comando chamado que vai fazer vai avaliar as tentativas. Então eu vou digitar o comando e vou ler para vocês como que o roteador vai entender este comando. Olha que coisa interessante. Este comando está dizendo o seguinte: ele vai bloquear o login por 120 segundos se houverem 3 tentativas dentro de, deixa eu corrigir porque isso aqui está muito curto, 30 segundos. Não 3, porque senão a coisa vai ficar feia. Tá vendo que eu pus o comando de novo, né? Ele substituiu o anterior, que é o mesmo comando. Então, esse comando vai permitir 3 tentativas no intervalo de 30 segundos. Se as 3 tentativas forem erradas, ele vai fazer um bloqueio de 120 segundos, ou seja, 2 minutos. Isso é uma questão de segurança, exatamente para detectar ataque de força bruta, né? Que fica lá gerando senhas aleatórias e digitando, né, as senhas aleatórias numa tentativa de localizar a senha do sistema. Então ele detecta, fica 2 minutos quietinho. Né? Eu vou agora começar o processo de configuração do SSH. Para que o SSH funcione, né, e aí já tivemos alguns posts ali em cima falando sobre segurança, VPN, inclusive falamos de chave RSA lá. A gente vai criar aqui uma chave RSA para fazer a troca, né, de chave pública, chave privada, entre roteador e destino. Então, a gente vai chamar aqui, ó, com o comando crypto_key generate, ou seja, né, gerar uma chave de criptografia. E eu falo aqui que eu quero o padrão RSA. Olha lá, ele vai utilizar o nome do roteador dentro do domínio, né, r1.iforus.lab, e ele está falando aqui que o módulo, né, de criptografia pode ser de 360 a 2048, 512 é o padrão, está sempre dentro da chave, porém, se você já estudou algum material da Cisco sobre isso, a Cisco faz uma recomendação da utilização de 1024 bits no módulo de criptografia. Está gerando, criou, olha lá, acabou de criar, e o SSH acabou de ser habilitado, porque ele verificou que já está apto a utilizar. Agora nós vamos começar a configurar as linhas de entrada, que é por onde a gente pode acessar esse roteador. Então, eu vou primeiro
configurar o console, que é onde eu estou neste momento, console 0. Vou usar o comando login local, significa que agora só pode fazer login se você tiver um username dentro desse equipamento, ou seja, só o admin ou o user que a gente criou podem agora acessar esse cara. Uma outra questão de segurança que a gente vai configurar aqui é o exec timeout. Eu vou botar 60 porque aqui no laboratório a gente pode perder um tempinho falando, senão eu vou ter que ficar dando enter. O que é o exec timeout? O número de segundos que eu colocar aqui é o tempo que ele vai contar parado. Se você não mexer no sistema, não dar um enter, não fizer digitar qualquer comando, ele já começa a contar. Deu 60 segundos, deu 1 minuto, ele vai fechar a sessão. Exatamente caso você esteja mexendo, levanta, vai buscar um café, vai ir no banheiro, se afasta por qualquer motivo para atender um telefone ou atender uma pessoa, para não ficar com a sua tela aberta, né, num usuário administrador, certo? Então a gente vai deixar aí um exec timeout. Agora eu vou nas linhas VTY, que são as linhas de configuração de acesso virtual, ou seja, o acesso in-band, que é chamado, seria o acesso via porta pelo endereçamento IP. Então, aqui nesse caso, eu tenho a opção de configurar 16 portas, tá, do Virtual Terminal. Podemos configurar de 0 a 15, 0 conta, né? Ou de 0 a 4. Eu posso configurar duas etapas, 0 a 4, 5 a 15 ou 0 a 15 de uma vez, tá? Nós vamos configurar apenas as 5 primeiras, 0 a 15. Mesma coisa, login local, exec timeout 60. E aqui eu preciso transport input SSH. Eu estou informando que a entrada de dados pelas linhas VTY será feita somente por SSH. Não estou permitindo mais nenhuma entrada. Certo? Dou um exit. O exit vai me jogar um item para baixo, né? Eu estava numa configuração global, fui para uma configuração específica, que é o config line, e agora eu voltei para o modo de configuração global que afeta todo o dispositivo. Vou criar um banner, MOTD, Message of the Day, e eu preciso de um marcador, que seria o hashtag. Hashtag para mim é um marcador de final, ou seja, o que acontece? Eu dei um enter, ele virou um editorzinho de texto. Então eu posso aqui, ó, eu come to r1.i4us.lab e eu posso dar enter aqui e continua como editor de texto, tá vendo? Aí eu ponho o hashtag e ele entende que acaba, tá vendo? É para isso que existe esse marcador. Você pode usar qualquer caractere? Pode. O ideal é sempre um caractere que não vai fazer parte do seu texto. Você pode aqui criar até aquelas imagens feitas em Notepad, o que você quiser, né? Por uma questão jurídica, por ser um roteador, entende-se que o roteador normalmente ele está na borda. É interessante que a mensagem desse banner ela informe quais são as penalidades de um acesso não autorizado, para que, numa questão de, no caso de uma invasão, essas coisas, o malfeitor, caso ele seja pego, ele não alegue que não sabia. Ah, eu acessei, mas eu não sabia que não podia. Não. Tinha um banner, você viu o banner estava dizendo ali que o acesso é restrito apenas para os administradores ou as pessoas com autorização no local. Vou dar mais um exit para voltar para o modo de usuário privilegiado apenas. Olha lá, ele me avisou. Configurado pelo console. É um usuário genérico, né? Não estou logado com o usuário. E eu vou agora salvar. Comando para salvar é copy, running, config, startup config. Ele confirma, building configuration, acabamos de salvar. Ou seja, se eu reiniciar esse roteador a partir de agora, ele já estará apto para voltar
nas configurações que nós fizemos, tá? Outra coisa, pode usar um WR, faz a mesma função, tá, gente? WR equivale ao comando write, tá vendo? Olha lá, building. Agora eu vou voltar. Conft, voltamos para a configuração, tá vendo? Só para vocês terem uma noção, o que eu vou fazer agora? Antes da gente finalizar, que aí é a configuração das interfaces de rede, né? Já fizemos o hostname, enable secret, o domínio, o domain lookup, já fizemos as chaves RSA, já criamos usuários, já criamos um banner, já criptografamos o arquivo, já bloqueamos as 30 tentativas em 30 segundos, configuramos o console, o VTY, falta só configurar a IP. Mas eu vou fazer o que agora? Eu vou dar um reload. O que é o reload? O reload é para reiniciar o roteador. Vou reiniciar para a gente ver, né, o sistema subir todo de novo e ele subir para a gente as configurações que nós fizemos. Então, para a gente até pegar o gancho com o material do blog, onde a gente está falando sobre os roteadores e companhia, o que vai acontecer agora? Né? Ele vai entrar no iOS inicial dele, na verdade é uma configuração básica que chama de ROM-ON. O ROM-ON ele vai fazer, olha lá, ele vai fazer a opção como se fosse uma espécie de BIOS, então ele vai fazer testes do hardware. Vai verificar se o hardware está todo em ordem, se as interfaces de armazenamento estão todas em ordem, as interfaces de rede, né, se todo o hardware responde corretamente. Quando ele checa isso, verifica que está tudo ok, ele começa o carregamento do iOS, que é a firmware, né, o iOS desse sistema. Vai subir a iOS, vai subir o sistema operacional, e logo após que ele finalizar a subida da iOS, ele vai ler o arquivo chamado startup.config. Esse arquivo startup.config é o arquivo que está com essas configurações que nós fizemos agora, que vão permitir então que o sistema já suba com todos os atributos que nós acabamos de configurar. Então, olha lá, o sistema já está subindo agora, ele carregou, descompactou o arquivo .bin e vai iniciar o procedimento aí de inicialização do sistema. Vamos aguardar, daqui a pouquinho a gente continua. Muito bem, dispositivo reiniciado. E aí, né, olha o que vai acontecer. Em vez de aparecer para nós, né, o diálogo inicial, agora está pedindo, ó. Então, vou botar aqui o admin, vou botar a nossa senha e aí estamos. Welcome to R1. Tá vendo? E como a gente colocou com o privilégio 15, lembra? Ele já aparece aqui como usuário privilegiado. Agora, vou dar um exit. Ele fechou. E agora eu vou usar o outro lá que a gente criou, user, né? E lab. Olha lá. E ele entrou pra gente. Então, deixa eu entrar de novo. Admin. Lab. E já podemos continuar a configuração. O que faltou para a gente fazer nesse exercício? Faltou para a gente fazer, na verdade, agora apenas a configuração de endereçamento IP. Tá? Eu vou primeiro habilitar o IPv6. Tá? Eu preciso habilitar com esse comando IPv6 Unicast Routing, porque senão ele não vai rotear em IPv6, se houver necessidade. Tá? E vou começar a configurar uma das interfaces. Vou fazer uma só. Vou chamar aqui, ó, Interface Gigabit Ethernet 0/0, que é uma das interfaces que eu tenho nesse roteador. E vou configurar um IP. Então, IP address. Vou botar aqui um padrãozinho, né? 92.68. Opa, falhou o botão aqui, 68.0.1. 255.255.255.0. IPv6 address
2001, 2 pontos DB8, 2 pontos a bebida que eu mais amo, 2 pontos 2.1/64, e eu vou também inserir o link local, né? O PV6 sempre vai trabalhar com esses dois. Don't know shutdown, e a interface ficou ativa. Olha lá, a interface mudou o seu estado para up. Né? Vou digitar aqui um do WR, ele vai salvar pra gente o que a gente fez. Eu vou dar um exit mais uma vez. E a gente vai dar aqui um show interface brief para ver as interfaces. Opa. Show interface brief. Deixa eu show interface. Alguns comandos podem ser que não funcionem entre entre um e outro. Bom, para a gente ver aqui só, Gigabit Ethernet 00 está up, linha está up, MAC address da interface, o IP que ela está trabalhando, IPv6 que ela está trabalhando, tá vendo? MTU dela, as informações dela, tá? Show IP interface brief. Olha lá. Show IPv6 interface brief. Ele mostra pra gente também. Não tem um comando para mostrar os dois ao mesmo tempo, tá? A gente tem que fazer separadamente mesmo. Então, show IP int brief, show IPv6 int brief, né? Você vai ver a interface, olha lá, up, né? Configurada de forma manual. Então, está pronta a configuração básica do nosso equipamento. Os próximos passos são configurar as outras interfaces, configurar protocolos de roteamento, rotas estáticas e assim por diante. E aí vai depender do ambiente que você vai configurar. Tá? No nosso próximo vídeo a gente vai configurar já alguns outros itens aí do nosso equipamento. Beleza, gente? Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado legal. Espero que tenha ficado claro para vocês fazerem a configuração. Né? Basta acompanhar aí o vídeo, assistam várias vezes para quem está pegando. Você consegue fazer esse exercício que eu fiz aqui no Packet Tracer sem problema nenhum, tá? Você consegue executar tudo no Packet Tracer sem problema nenhum. Basta montar lá, selecionar os equipamentos, inclusive o 1905 faz parte. Mas você tem outros roteadores que vão exatamente responder aos mesmos comandos, então não tem problema. Tudo que eu faço aqui no meu equipamento, no 1905, você consegue fazer em outros. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.